Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que impede que o homem receba a graça de Deus é o ato de justiça própria. Que nem os fariseus, eles se diziam ser os donos da salvação, mas eles não aceitavam a graça de Jesus Cristo. Eles se gabavam em conhecer a lei de Moisés, enquanto o próprio Abraão, que eles diziam ser o pai deles, Abraão viveu pela fé. Abraão não viveu na lei de Moisés. Abraão se tornou amigo de Deus pela fé. Abraão foi um homem que saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para onde o Senhor lhe mandou. E Abraão alcançou as promessas, que é o filho que ele tanto desejava. Mas foi tudo pela fé, porque a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Então, meus amados, o que faz que o homem receba a graça é aceitar aquilo que Deus ele desenhou como plano de salvação, que é enviando o seu filho Jesus para condenar o pecado no mundo, porque os pecados dos homens impedem que nós nos aproximemos de Deus. Então Deus arranjou uma outra forma, que é pela graça. Aproximamos-nos de Deus não pelo que fazemos, mas pelo que nós cremos, que é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, quando ele foi parar na cruz, ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados não foram varridos para debaixo do tapete. Os nossos pecados foram aniquilados, destruídos. A Bíblia diz que a célula, a cédula, a carta, o manuscrito que existia, que condenava a mim e a você, Jesus Cristo, ele rasgou e destruiu para sempre os nossos pecados. Hoje em dia, nós podemos andar em santidade pela fé, porque a Bíblia diz que quando recebemos e cremos em seu nome, fomos chamados filhos de Deus e filhos. Então, meus amados, Jesus Cristo, ele quer dar a graça, ele quer oferecer o amor. Vejamos só, quando Jesus caminhava aqui na terra, as pessoas que receberam o seu amor foram as prostitutas, foram os ladrões, foram aqueles que cobravam os impostos. Muita gente que se dizia que era filho de Abraão, inclusive os próprios fariseus, eles não receberam nada. A Bíblia não tem indícios que fala que eles receberam cura, não, porque eles tinham o ato de justiça própria, eles se gabavam, enquanto Jesus Cristo ele diz, aquele que é humilde será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Então, quando a gente aproxima de Deus, reconhecendo que nós precisamos da sua ajuda, precisamos do seu amor, precisamos da sua cura, precisamos das suas bênçãos, ele nos dá muito mais, porque diz a Bíblia, Deus é poderoso para nos dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos que podemos receber, porque ele não quer os orgulhosos serão abatidos, os humildes serão exaltados. Então devemos nos aproximar a ele com um coração humilde. Devemos nos aproximar a Jesus com um coração aquebrantado, porque ele quer que a gente seja filho, seja ovelha. Ele não quer que a gente seja lobo, não quer que a gente tenha um coração duro. Ele deseja que ele cuide de nós. A Bíblia diz no livro de Salmo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A ovelha não se preocupa aonde ela está sendo dirigida, porque ela sabe, tem alguém que cuida de mim. Ela sabe que tem um pastor. O pastor é que é responsável de levar as ovelhas ao pasto. O pastor é responsável de levar as ovelhas para beber água. O pastor é responsável de guardar as ovelhas. E as ovelhas ficam à vontade. Na hora de comer, elas comem. Na hora de dormir, elas dormem. Na hora de andar, elas andam relaxadamente, tranquilamente, porque elas sabem que existe alguém cuidando de nós. É o que nós devemos fazer. Devemos viver a nossa vida à vontade, com o coração calmo, com o coração tranquilo, não cheio de ansiedade, não cheio de problema, não cheio de mágoa, porque existe graça. A graça de Deus supre todas as nossas necessidades. Em todas as áreas da nossa vida existe uma palavra para nos sustentar.
na área da doença, na área das enfermidades, na área da pobreza. Deus tem sempre uma palavra para nos sustentar. A graça é maior que a lei de Moisés. Por isso é que Jesus veio destruir a lei de Moisés através do seu amor. Ele veio trazer um mundo novo. Ele veio trazer uma nova revelação. O sangue da nova aliança é o sangue do Cordeiro, imaculado, sem mácula, sem mancha. Antigamente no Velho Testamento, quando faziam sacrifício de animais, devia ser um animal sem mancha, um animal limpo e sem defeito. E ele, quando era esfolado, os pecados do homem passavam para o animal e o homem ia para casa feliz, sem pecado. É o mesmo que Jesus Cristo ele veio fazer. Ele andou nessa terra, ele andou santo, ele andou sem ter cometido nenhum pecado, para que o pecado todo caísse sobre ele e nós recebássemos a virtude da graça. Por isso hoje eu sou santo em Cristo através do seu sangue, não das minhas obras, não do meu bom nome, não de nada que eu faço de bom, porque aquilo que eu faço de bom para Deus não tem valor, porque Deus ele nos salva não pelas nossas obras, mas pela nossa fé. Que Deus vos abençoe, vos encha de graça e de paz, em nome de Jesus. Feliz e abençoado 2020. Amém.